Pressionar pessoas, nós temos objetivos para alcançar. Vamos alcançar os objetivos. Você não tem que impressionar ninguém. Amém? Amém? Você não tem que fazer as coisas porque as pessoas esperam isso de você. Você tem que fazer porque Deus te chamou para fazer. Você não tem que jogar bola, meu filho, quando você quer tocar bateria. É isso, glória a Deus. Você não tem que fazer outra coisa. Você tem que fazer isso que Deus te chamou para fazer. Amém, irmãos? E as pessoas dizem, eu não concordo. Você não tem que concordar. Aleluia. Ninguém está atrás de palmas, é atrás de almas. Aleluia. Se as pessoas não concordam, ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando a maioria não concorda, certamente você está fazendo a vontade de Deus. Te assustou? Pois coisas maiores do que essa tu verás. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é única. A voz de Deus é única. Deus está liberando verdades nestes dias que parecem para nós não serem verdades, mas são verdades. Escuta aí. Deus está liberando verdades que parecem coisas esquisitas, mas são verdades, são verdades. São verdades profundas que a gente nunca experimentou. A gente nunca nadou ali. E parece que é difícil, mas não é. E nesta verdade, talvez você vai precisar ser ministrado. Talvez nessas novas verdades que talvez a gente nunca ouviu, a gente vai precisar ser ministrado. Novas verdades, pastor? Porque a gente às vezes recebe uma verdade, ouve uma verdade, mas não conhece a verdade. E o que nos liberta é conhecer a verdade. Nós precisamos voltar, irmãos, a alguns marcos antigos, para nos refazer como igreja, para viver como igreja. Nós precisamos ter amor pela verdade. Olha, meu Deus, o que eu vou falar vai te assustar, mas é o que eu penso. O nosso amor pela verdade tem que ser maior do que amor por pessoas. Por quê? Porque se você não amar a verdade primeiro, você pode não ser verdadeiro com as pessoas. Você precisa amar a verdade, então você vai ter o que dizer para as pessoas. Não, mas eu amo essa pessoa, então fala a verdade para ela. Diga as verdades que ela precisa ouvir, em amor, mas diga. Não, mas eu amo as vidas. Mas você ama a verdade? Porque se você ama a verdade, você vai trabalhar para libertar as pessoas, não para concordar com os erros delas. Amém, irmãos? Amém. Se você ama a verdade em Cristo, certamente não te faltará amor por vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos para nós. Não, você não faz para você. Glória a Deus. É um avião que está pousando aí, irmão? É o trem? Oh, aleluia. Então a primeira coisa, eles usaram tijolos como pedras. Tijolo é mais fácil, irmão, dá menos trabalho fazer uma igreja de tijolos do que construir um fundamento de pedras. A outra coisa que eles disseram foi: edificamos para nós. A terceira coisa, a Bíblia diz que eles edificaram uma cidade e uma torre. Coisas materiais sinalizam coisas espirituais. Deus sempre deu uma estrutura para o homem desenvolver nela a sua vida espiritual. Você vai ver Deus mandando fazer o tabernáculo. Você vai ver Deus construindo a arca. Você vai ver Deus mandando Moisés. Mas que trem é grande, né, irmão? Ô trem que não acaba, né, irmão? Meu Deus, que trem comprido. Vai, trem. Quantos metros de trem? Estou hilário hoje, irmão. Glória, segunda-feira é assim. Glória a Deus. Então, coisas materiais, elas sinalizam coisas espirituais. Você vai ver Deus sempre dando uma estrutura para o homem desenvolver nela a sua vida espiritual. Deus deu um jardim para Adão, ele plantou um jardim. Para o povo ele deu uma terra, e para nós ele deu um templo, a igreja. Agora, a estrutura não é para aprisionar a essência. Não é para aprisionar a essência. A estrutura é para servir a essência.
Onde Deus colocou teu cérebro? Dentro de uma estrutura. Aonde Ele colocou teu coração? Dentro de uma estrutura. Ele estruturou os 2 órgãos principais do corpo. Então Deus ama a estrutura. Não vem com esse negócio que Deus não gosta de estrutura, porque Deus gosta da estrutura. Ele estruturou. Só que a estrutura, ela é para proteger, não é para escravizar. Não é para você achar que Deus só se move dentro da estrutura. Não é para você achar que Deus só se move dentro da estrutura. Não, a estrutura é para a gente ser treinado, para se mover em toda a terra, irmãos. Para se mover em toda a terra. As coisas materiais deveriam nos aperfeiçoar para as coisas espirituais. O homem não pode edificar uma cidade sem cultivar uma terra primeiro. Não pode. O fundamento de Deus para Adão era: cultive a terra, ou seja, coloque um fundamento. O fundamento humano de Babel foi construir uma cidade e uma torre. Ou seja, você não pode edificar uma cidade sem cultivar a terra. Eu vou chegar ali e vou fazer, não. Você viu o pastor Jean contando uma história: aqui era a minha casa. Então essa estrutura, ela não está só no lugar que era a sua casa, mas que era o seu lar. Do que adianta ter casa e não ter lar? Do que adianta ter templo e não ter entendimento acerca de reino? Porque o templo tem que estar a serviço da cidade. Porque a menor visão de Deus é uma cidade, não é uma denominação. Eu não sou patrimônio do Mevan, eu sou patrimônio do corpo de Cristo. O Mevan é a estrutura que Deus nos deu para funcionar como corpo, mas se o Mevan me atrapalhar, eu mesmo saio dele. Por quê? Porque nós fomos colocados para servir. Então a estrutura é essencial, mas a estrutura serve à essência, não a essência serve à estrutura. A estrutura protege, você pode cair, quebrar a cabeça, mas você não pode tocar no cérebro. A estrutura protege a essência, guarda a essência, mas ela não escraviza a essência. Por isso que aquele samaritano que caiu, aquele homem que caiu na mão dos ladrões, passou o sacerdote, não ajudou, passou o levita, não ajudou. Por quê? Porque foi fora do templo. E eles, o entendimento que eles tinham que era: o que é fora do templo não é problema meu. E um samaritano passou e ajudou. Por quê? Porque ele não adorava num templo. A cabeça dele não estava cercada com estrutura. Ele ajudou. Ele adorava no monte. A menor visão de Deus, pastores, irmãos, é uma cidade. E vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. A menor visão de Deus é a cidade. Então uma igreja que nasce e não serve a cidade, ela não serve para nada. É só um ajuntamento de pessoas que não entenderam o que é reino. E o ministério apostólico tem essa graça de mexer com toda a terra, porque ele lança fundamentos. Agora, qual é o erro de alguns ministérios apostólicos? É construir sobre fundamentos humanos, não sobre fundamentos celestiais. Construir prédios sem cultivar a terra, daqui a 100 anos vai virar como é que chama? Um ponto turístico. Nós já viajamos pelo mundo, já vimos mover, que virou movimento, que hoje é só um monumento. Ali já teve avivamento, mas virou só um movimento, e depois virou só um monumento. Então a minha oração, Ponta Grossa, Mevan de Ponta Grossa, a minha oração para vocês é que tudo isso seja celebrado sim, mas não seja adorado. Que daqui saia missionários, saia profetas, saia apóstolos, saia pastores para todo mundo, saia os próximos professores de faculdades, saia os próximos juízes, homens que adoraram a Deus aqui dentro, mas não ficaram presos às estruturas, eles foram e avançaram. Amém, irmãos? Guarde isso, toda expansão física que não se nutre da presença de Deus é Babel. Toda expansão física que não se nutre da presença de Deus é Babel. Então não amplie, não adianta ampliar a estrutura sem ampliar a essência.
Não adianta ampliar a influência sem ampliar a essência. Não cresça em nada sem a presença de Deus, porque esse crescimento será para derrota, será para a queda. Amém? Faça o que Moisés fez. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Se o Senhor não for junto, eu também não quero mais nada. Aleluia. Eu oro para que a sua empresa cresça, para que você cresça, para que seu ministério cresça. Mas debaixo desse entendimento, se o Senhor não for junto, não deixa eu ficar rico, não deixa eu prosperar. Se o Senhor não estiver junto, não deixa eu crescer. Se o Senhor não estiver junto, não deixa eu entrar nesse lugar. Deus diz: eu vou contigo. Deus disse: tá bom, Moisés, eu vou contigo. Ele disse: se a tua presença não for conosco, um homem que tem uma cabeça coletiva, ele não pede para Deus ir com ele. Ele disse: se o Senhor não for conosco, o Senhor diz: eu irei contigo e te darei descanso. Ele diz: não, o Senhor tem que ir conosco, não é comigo. Eu não estou aqui representando só eu estou aqui representando um povo. Eu quero o Senhor para todo o povo, eu quero o Senhor para toda a cidade, eu quero o Senhor para toda a denominação. Eu quero ver todo mundo sendo tocado com a tua glória, Jesus. E o Senhor disse: mas eu vou contigo. Ele disse: Senhor, se o Senhor não for conosco. O Senhor ofereceu algo no singular. Ele disse: não, tem que ser no plural. É Pai nosso, o pão nosso, aleluia, é tudo nosso, é nós. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: é nós. É nós, mano. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor nunca quis um homem sozinho. O Senhor nunca quis. Não é um homem. O Senhor nunca quis um sacerdote. Ele quis sempre um povo sacerdotal, uma nação de sacerdotes, uma geração de sacerdotes. Então eles pararam. Você vai perceber que quando o Senhor desceu e confundiu a língua, a Bíblia diz que eles pararam de edificar a cidade. A Bíblia não diz que eles pararam de edificar a torre. Eles estavam edificando uma cidade e nela uma torre. E a Bíblia diz que eles pararam de edificar a cidade. Não fala da torre, porque eu quero crer, na minha limitação, que Babel levanta torres até hoje. Até hoje Babel levanta torres, edifica torres do coração dos homens. Amém, irmãos? Mas o Senhor abriu um acesso na cruz e começou a edificar um altar. Então, se você entrar no altar de Cristo, as torres vão cair, irmãos. Todas as torres que nós edificamos vão cair. Então eles usaram tijolos no lugar de pedras. Quiseram edificar para si uma cidade e uma torre. Outra coisa que eles fizeram, que nós podemos identificar, quando a síndrome de Babel, a Bíblia diz que eles queriam chegar aonde? No céu. Eles queriam chegar no céu. Eles queriam uma coisa boa. Eles queriam chegar no céu. Mas ninguém pode chegar a Deus por si mesmo, irmãos. Ninguém chega a Deus do seu jeito. Ninguém pode identificar, ninguém pode discernir e achar que pode chegar a Deus do seu jeito. Deus não. Por isso que a gente vive fazendo evento. Esses dias eu fui num evento, era o evento do Espírito Santo. Estava todo mundo lá, irmão, menos o Espírito Santo. Como assim, pastor? Porque nós queremos, irmão. E sabe qual é o perigo? Que não é maldade da gente. A gente quer chegar. A gente tem um bom coração. A gente quer fazer as coisas para agradar o Senhor. O Senhor diz: não faça. Não faça do seu jeito, deixa eu fazer. Jesus deixou claro, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus não disse ninguém vai? Porque ele já estava no Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Então você só vai levar as pessoas aonde você já está. Você só vai levar as pessoas aonde você já entrou, aonde você entendeu. Perceba, não é vai, é vem. Quem vem ao Pai verá seus irmãos.
Quem vai ao Pai certamente vai abandonar seus irmãos, não quer. A ideia não é ir, é vir, irmãos. Jesus disse: vem ao Pai, porque ele estava no mesmo ambiente. Por isso eu preciso entrar primeiro. Eu só vou levar as pessoas aonde eu já estive. Eu só vou ajudar as pessoas naquilo que eu entendi. Por isso eu preciso disso, irmãos. Eu não posso construir para Deus a partir de Babel, a partir da terra, nesse lugar de confusão. Eu preciso ouvir o Senhor. Gente focada não vive de desejo, mas de hábitos, de doutrinas, de rotinas de obediência. Eles queriam fazer uma coisa boa, mas a intenção era ruim. Usaram material que não era de Deus. O objetivo não era de Deus, porque vamos edificar para nós, vamos fazer desse jeito. E a quinta coisa que eles usaram, eles disseram: para que a gente se torne célebre, ou seja, para a gente se torne famoso, ou seja, vamos fazer isso para a gente ficar conhecido, para a gente ter seguidor, vamos fazer isso para a gente aparecer célebres, vamos crescer para fazer o nosso nome célebre. Irmão, quem vive só de influência é Babel. É Babel que usa o poder de Deus para a sua influência. Nós não podemos viver isso, nós somos cristãos em Cristo. Não tem problema de crescer, não tem problema de avançar, mas deixe a presença de Deus te conduzir. O que você fizer fora da presença não vai subsistir. Não vai. Deus só vai com você onde Ele te mandou ir. Deus só está com você naquilo que Ele mandou você fazer. Quem anda na presença a partir de uma influência celestial faz como Davi, que assume o trono e faz o que? Vai buscar a arca. Ele disse: eu governo, mas eu não posso governar sem a presença. Eu vou buscar a arca, porque a arca para Davi era mais importante do que o trono. Para Saul não, ele governou sem a arca. Para quem tem interesses pessoais, a presença de Deus atrapalha. Para quem tem interesses pessoais, a presença de Deus atrapalha. Mas Davi começou a governar, e ele disse: não, eu não vou governar sem a arca, vamos buscar a arca. Na primeira tentativa foi frustrada, mas ele conseguiu fazer, e governou na presença de Deus. Não dá para reinar sem a arca, não dá para pastorear sem a arca, não dá para plantar uma igreja sem a arca. Não dá, irmãos. Propagandas na internet não mantêm o ministério. Falácias não mantêm o ministério. Promessas não mantêm o ministério. O que mantém o ministério é quando nós obedecemos a voz de Deus e o Senhor diz: faça isso, e a gente faz, às vezes sem estrutura, às vezes sem conhecimento, às vezes até sem condição nenhuma, mas a gente faz. Não dá para viver sem a presença. Aleluia, aleluia. Por isso, sabe, por isso que eu vejo Deus refazendo a gente. O Senhor chama Jeremias no capítulo 18, versículo 1 em diante. Ele diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu falarei contigo. Quando Jeremias desce, ele viu que o vaso se quebrava na mão do oleiro. Irmão, não foi Deus que quebrou o vaso. Como é que está? Oh, Deus está me quebrando. O trabalho de Deus não é quebrar, é refazer. Você se quebra sozinho, irmão. Está nas escrituras. Então eu vi que o vaso se quebrava na mão do oleiro, e eu vi quando Deus o refez. Esse é o nosso problema. Nós achamos que Deus está aqui para nos quebrar, e Deus está dizendo: não, eu quero te refazer. Quem está se quebrando é você mesmo, porque você quer um vaso do seu jeito, do seu tamanho, da sua condição, e eu quero fazer. Então sou eu que determino a altura, o comprimento, a largura, a profundidade. Deixa Deus fazer do jeito dele, irmão. A ação de refazer é de Deus, mas de quebrar não. É você que se quebra. Ah, mas Deus me abateu. Não, a Bíblia diz que Deus não abate. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo.
Há gente que se abate com a nossa soberba. Há gente que se quebra com a nossa soberba. Não, irmãos, Tiago fala no capítulo 4, versículo 6, que Deus abate, a palavra ali abate é resiste. Resiste ao soberbo. Como é que Deus abate alguém? Ele entrega essa pessoa a si mesmo. Como é que Deus abate alguém? Ele entrega essa pessoa a si mesmo. Deus só tira a mão de cima de você. Deus não te bate, Deus não te quebra, Deus não te abate. Ele só tira a mão de cima e disse: viva o que você quer então. E aí a gente vive o que a gente quer. E aí Deus disse: agora deixa eu refazer, deixa eu fazer de novo. Mas a gente tem a cultura de achar que é Deus que está quebrando a gente, que é Deus que está batendo na gente. Quem é tentado não diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. A ação de refazer é de Deus, mas de quebrar não. Sabe quando que a gente se quebra? Quando a gente vive sem Deus. Eu estou doido para chegar na eternidade, mas não do meu jeito. E ainda bem que eu não vou chegar agora, porque eu quero chegar do jeito de Deus. Por isso que Deus não quer que você tire a sua própria vida, porque você não pode chegar na eternidade do seu jeito. Você tem que chegar do jeito de Deus, por mais terrível que seja, mas é do jeito dele que você chega, não é do seu jeito. Deus quer te refazer aqui nessa noite, irmãos. Tem alguns de nós que precisamos nos refazer. Mas eu não pequei, não precisa pecar. A gente não precisa sair da igreja para desviar, é só sair da missão. Saindo da missão, a gente já saiu do propósito. Esse é o problema, que a gente sai da missão e continua na igreja, e a gente acha que está tudo bem, e o Senhor diz: não, você saiu da missão. Pastor Luiz, você já saiu da missão? Muitas vezes. Muitas vezes eu me peguei, desmarquei a agenda, e aí assim: por quê? Eu disse: porque eu preciso voltar. Eu preciso voltar para a missão. Eu estou fazendo as coisas do meu jeito, na minha força, marcando agendas, porque eu quero, não porque Deus mandou. E aí eu vou lá, choro 2, 3 dias, paro tudo uma semana, às vezes 2, choro que me acabo. Prometo um monte de coisas. E o Senhor disse: não fala besteira, fica quietinho, fica quietinho. E graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que Ele nos refaz todos os dias. Ah, como o Senhor é bom, de nos trazer de volta sempre das nossas mazelas, nos trazer de volta dos nossos pensamentos, das nossas intenções, pessoais, das nossas ambições pessoais. Como Deus é bom, que nos traz de volta e nos faz pensar de novo. Oh meu Deus, como Deus é bom. E mais uma coisa que eles disseram, que você sabe quando você está vivendo Babel. Olha quantas coisas. Vamos usar pedra, vamos usar tijolos em vez de pedra, vamos edificar para nós, vamos chegar ao céu do nosso jeito, vamos fazer as coisas do nosso jeito, para que nós sejamos famosos. E a outra coisa, olha a intenção: para que não sejamos espalhados pela face da terra. Quando a tônica do evangelho é: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E eles disseram: vamos ficar aqui, só nós. Vamos construir um lugar quentinho aqui para nós, sem frio, tomar um chimarrão, vamos ficar aqui, glória a Deus. Oh meu Deus, o Espírito Santo não cobra de você nada que você já não saiba. E você sabe que a tônica do evangelho é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas e a igreja local? O meu chamado é para a igreja local. Eu vou te falar, não existe chamado só para a igreja local. Isso foi uma coisa que nós inventamos.
O chamado é para toda a terra. Isso foi uma coisa que nós inventamos para não perder as coisas que Deus nos entregou. Não existe chamado só para uma igreja local. Aleluia. Bote isso na sua cabeça. Desde o começo a ordem é encher a terra. Desde o primeiro homem, Adão, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, Deus disse, e Deus abençoou Adão e disse: Adão, frutifica, multiplica, enche a terra. Mas ele estava só no jardim. Deus disse: enche a terra. Mas ele estava só no jardim. Mas ele congregava no Mevã. E Deus disse: enche toda a terra. Aleluia. Frutifica, multiplica, enche a terra e sujeita. Enche a terra era uma ordem, não é uma opção. Encher a terra é uma ordem, não é uma opção. Eu vou repetir: encher a terra, Ponta Grossa, é uma ordem, não é uma opção. Mas eu não tenho o desejo de, então prepare seus filhos, então prepare seus amigos, prepare suas ovelhas, prepare. Você não pode ficar fechado em quatro paredes e dizer que isso é a obra de Deus. Não, a obra de Deus não é isso. É encher toda a terra. Desde o primeiro capítulo, ele já falava de missões. Desde o primeiro capítulo, ele disse: ide, 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 ide. Gênesis do primeiro capítulo já começa: enche a terra, enche a terra. Desde o primeiro capítulo. Não vamos fazer algo para nós não se espalhar. Vamos ficar só aqui, não vamos se espalhar, não, irmãos. Não, irmãos. Nosso coração tem que ser todo o globo. Nossa cabeça tem que ser todo o globo. Às vezes eu estou comendo na minha casa. Eu já vi pessoas morrer de fome. Eu já vi, com os meus olhos. Eu já estive em campos de concentrações que pessoas morriam de fome. Às vezes eu estou comendo aquele bifão lá em casa. Esses dias eu estava comendo, comecei a chorar. A Josi, que trabalha em casa: ô pastor, está tudo bem? Eu digo: Josi, está tudo bem. Porque eu estou me lembrando de uma coisa que eu vi em toda a terra. Irmãos, por isso que homens que andam na terra, que pregam o evangelho, a cabeça deles é maior, o coração deles é maior. Eles servem toda a terra. Eles investem. Eu invisto em gente que eu nem conheço. Eu invisto em gente. Às vezes eu vou pregar, ganho uma oferta, eu mando de oferta para pessoas que eu nem conheço, porque eu tenho a capacidade de pregar uma noite e ganhar ofertas. Eles não têm. Às vezes o ano inteiro deles não vai ganhar o que eu ganho numa noite. E eu me importo, porque o problema da África também é meu problema. Também é minha responsabilidade. E eu sei que aquilo que me curou, que veio dos céus, pode curar eles também. Sim, sim. A preocupação com a Índia também é a minha preocupação. Como disse o Fábio aqui, eu não me movo por demandas da terra. Eu me movo por aquilo que o Senhor vai fazer nos céus. Mas o Senhor espera. O Senhor sabe que você não vai salvar todo mundo, mas o Senhor espera que pelo menos você tente. A expectativa de Deus é que você tente, que você acredite. Então, Jean, querido, faça um prédio bem lindo aqui. E quando tiver a panela cheia de pipoca, faz o que eu fiz lá em Itajaí: manda todo mundo embora. E diz: vai plantar igreja. Vai plantar igreja. Tira as pipocas que já estouraram, para aquelas que não estouraram ainda começar a aparecer. Porque tem pipoca que ficou embaixo e não estourou. E se ela não estourar, ela perdeu o time. Ela não serve para mais nada. Ela não serve para comer, não serve para replantar. Ela não serve para mais nada. Muita pipoca que já estourou, mas não saiu da panela ainda. Está na panela abafando aquelas que não estouraram ainda. Deus está tirando panela da pipoca, a pipoca da panela nessa noite, irmão. Porque tem muitas pipocas embaixo que ainda não estouraram. Pastor Jean faz um igrejão aqui, faz escola, faz coisa linda aqui. Quando você perceber que muitos irmãos começaram já a se achar dono do ministério que eles coordenam, dono do PG que eles cuidam, dono do ministério que eles lideram, está na hora de ir embora e plantar uma igreja.
Quero declarar que daqui vai sair muita gente que vai plantar a igreja. Nós vamos plantar Mevã em todo esse Paraná, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos se espalhar. Diga para o irmão, não adianta, nós vamos se espalhar. Nós vamos se espalhar. Mas não agora que está frio, mas nós vamos se espalhar. Agora nós vamos ficar juntinho porque está gelado, mas nós vamos se espalhar, amém? A minha filha mais velha, ela já foi de primícia para Portugal. Ela mora lá há 8 anos. Ela foi dada para as nações de oferta. Em nome de Jesus, que toda casa tivesse um filho missionário. Que toda casa tivesse alguém. Diz, pai, envia eu aqui. Quero declarar em nome do Senhor Jesus, que da tua igreja, do teu ministério, não pastor, eu sou empresário, da tua empresa, você vai manter missionário nas nações. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Hoje é uma noite missionária aqui, nós vamos ser espalhados sobre toda a terra. Aleluia, aleluia. Enche a terra era ordem, não era uma opção. Em Noé, de novo, ele diz, depois que ele sai da arca, a mesma coisa. 1160 anos depois de Adão: crescei e multiplicai, enchei a terra. Sempre foi toda a terra. Diga isso para alguém. A ideia de Deus sempre foi toda a terra. A ideia de Deus sempre foi toda a terra. Aleluia. Hoje nós vinha conversando no carro, o Márcio vinha dirigindo e eu dizendo, Márcio, sabe o que eu queria, cara? Por mim eu parava tudo, cara, estou cansado de viajar, de andar na terra. Eles começaram a rir dentro do carro e disseram, aí o senhor aguenta? Eu digo, eu não sei porque que eu falo, porque eu não aguento mesmo. Aleluia. Ou a igreja faz o que Jesus mandou, ou ela vai fazer torres, ou ela faz altares, ou ela vai construir torres, que daqui a pouco vai virar monumentos de visitação. A gente anda na Europa, irmãos, quantas igrejas que aqui, o guia dizia assim, aqui foi um avivamento. Nós tivemos na Romênia, numa igreja que nasceu em 1280. Hoje é um monte de coisas lá, não tem mais nada, é só monumento. Não deixa virar monumento, Mevã. Não deixa virar monumento, Mevã, não deixa. Não deixa virar monumento, nada que você está fazendo, não deixa virar monumento de visitação. O Brasil começou a ir lá em Itajaí, todos os meses, aquela montoeira de gente, não tinha onde sentar, gente no chão, gente isso. Um dia Deus me falou, manda todo mundo embora. Espalha os melhores aqui, manda os pastores tudo plantar a igreja. Mandamos, começamos tudo de novo. Ô irmão, está faltando tanto dinheiro, porque os irmãos foram levar o dinheiro junto. Vai chegar. Isso, profetiza, irmão. Às vezes eu olho assim, a gente está começando tudo de novo. Começando tudo de novo. Tudo de novo. E eu estou feliz. Eu estou feliz de começar tudo de novo. Olhar para o lado, ver os jovens. Olhar para o Mateus, um menino de 27 anos, liderando um instituto teológico. Oh meu Deus. Coisa boa, irmãos, ver tudo de novo começar. Nós vamos ser espalhados para toda a terra. Eu estive no país de Gales agora faz um mês. Encontrei eu e o Charles, estivemos lá, encontramos nossos irmãos da Europa, nossos filhos da Europa. A gente vai para o Japão, encontra os filhos do Japão. Vai para a América Latina, encontra os filhos da América Latina. Vem para o Paraná, encontra os filhos do Paraná. Irmão, como era bom ficar tudo junto. Como é bom a gente entrar como é bom às vezes dizer o que Pedro disse. Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, vamos tomar um chimarrão, vamos nos reunir. Mas comunhão por comunhão. A vida da igreja é para manifestar a missão da igreja. A vida da igreja é o churrasquinho, é o chimarrão, é a comidinha. Mas isso tem que gerar a missão dela, irmãos. Se nós ficar só ao redor da mesa de comunhão, nós vamos terminar a comunhão por comunhão. Não, a comunhão é para gerar a missão. Amém, irmãos? Ou a igreja faz o que Jesus mandou, eu vou terminar, ou ela vai construir torres.
Não é o meu nome que tem que ser célebre, é de Jesus. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos autopreservação e não multiplicação. Autopreservação é perigosa, Fábio. Para que não sejamos espalhados sobre a terra, Deus tinha um cuidado com a autopreservação. Porque se eles não se espalhassem, chegaria a um lugar de bênção final. Nós não podemos viver uma bênção final até que Jesus volte. Nós não podemos criar falsas linhas de chegada. Na autopreservação, um destrói o outro. Na autopreservação, um destrói o outro. Mas nós fomos chamados para multiplicação. A lealdade está na multiplicação. O afeto está na multiplicação. É você ver pessoas fazendo e crescendo e levando o nome de Jesus. A autopreservação, daqui a pouco um está devorando o outro para se manter vivo. Lembra daquele avião que caiu na Cordilheira dos Andes? Lembra que eles comeram carne humana para se manterem vivos? A autopreservação é isso. A igreja não foi chamada para viver autopreservação, ela foi chamada para viver multiplicação. Amém? E nós identificamos, eu termino aqui. Nós identificamos quando estamos vivendo em Babilônia, quando os nossos relacionamentos estão firmados em autopreservação, com base no egoísmo e não na multiplicação. Nós falamos esses dias, eu e o Fábio, sobre isso. Eu e o pastor Fábio, nós conversamos. Tem irmãos que estão presos nas suas vaidades. Eu tenho que aparecer, isso é meu. Não, irmão, solta. Já passou o teu tempo de cuidar disso. Agora chegou a hora de fazer outras coisas. Chegou, deixa Deus multiplicar. O pastor Ulisses era pastor da Casa de Recuperação por 10 anos lá dentro. Tiramos o Ulisses de lá. O Ulisses ficou uns 3 meses sem falar comigo, com raiva de mim, porque eu tinha acabado com o ministério dele. Ulisses hoje é um dos homens conhecidos no Brasil, porque Deus multiplicou ele em vários homens. Deus multiplicou ele em várias igrejas. Ulisses é o coração mais amoroso do ministério Mevã. É o homem que leva ternura para os pastores. É o homem que você pode ligar qualquer hora do dia ou da noite, ele está lá pronto para atender. Irmãos, nós somos chamados para multiplicar. Ulisses multiplicou-se em várias igrejas. E hoje eu vim aqui servir o ministério dele na região sul. Aleluia. Ele que promove tudo, ele que promove as viagens, ele que promoveu, que conversou com todo mundo. Eu só vim pregar. Aleluia. E me deu oferta porque eu vou ter que dividir com ele. Não, estou brincando, gente, estou brincando. Diga para quem está do seu lado: para se autopreservar, nós precisamos multiplicar. Diga para eles: crescei e sede fecundos na terra. Amém. É isso. É isso. Acabou. Acabou. Era isso. Eu não vou ficar enchendo linguiça. Foi isso que o Senhor me mandou falar para vocês aqui nessa noite. A pergunta que fica é: nós estamos nos autos preservando ou nos multiplicando? Deixa crescer, irmãos. Fique de pé comigo. Isso. Não tenha medo do novo. Diga para alguém que está perto de você: não tenha medo do novo. Não tenha medo do novo, irmãos. Não tenha medo de cantar uma canção que ninguém nunca cantou. Não tenha medo de falar algo que ninguém nunca disse. Não tenha medo, irmãos. Eu quero orar por você. Sai correndo do seu lugar e vem aqui para frente. Deixa eu orar por você, homem e mulher de Deus, que quer mais do que sentar numa cadeira da igreja e esperar Jesus voltar. Você que quer mais do que sentar na cadeira de uma igreja e esperar Jesus voltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus.
orar por você. Eu quero mais, irmãos. Eu tenho um sonho de construir uma igreja lá em Itajaí. A gente já comprou o terreno, está pagando. Mas se não der para construir, também está bom para mim. Também está bom. Estou construindo em vidas. Estou construindo nas vidas. Em todo o globo tem alguém que nos ouve. Todos... Ó, o trem voltou, irmão. Ó, o trem de novo. Aleluia. Em todos os países da terra tem alguém que precisa de Jesus. Nos 5 continentes nós temos pessoas que nos ouvem. Meu sonho é construir um templo lá em Itajaí. Eu não consegui ainda, mas nós estamos construindo em vidas. E a gente constrói e diz: vai. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro saiu atado nas mãos, na cabeça e nos pés. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Ele ressuscitou. Jesus olhou para as pessoas que estavam ali e disse: desataram Lázaro. No capítulo 12, Lázaro aparece numa mesa testemunhando o que Jesus fez. Agora ele está falando, ele está pregando, ele está ensinando o que Jesus fez. Essas pessoas já estão aqui, irmãos. Homens ressuscitados que precisam ser desatados. Homens que já ressuscitaram só precisam ser desenfaixados. Esse é o meu trabalho. É achar você que Jesus já salvou e dizer: ei, vai. Você é um milho de pipoca, meu amigo. Aí dentro tem uma pipoca. E se você não for submetido a uma determinada temperatura, o que está aí dentro nunca vai vir para fora. O meu trabalho é levar você a uma determinada temperatura para viver o que Deus tem para você. Vai viver o que Deus tem, querido. Ande com pessoas que despertam a tua fé, não que fortalecem as tuas dúvidas, mas que despertam a tua fé. Andem perto de homens e mulheres que despertam a sua fé. Sim, eu quero orar por você. Eu peço a ajuda de vocês, pastores que aqui estão. Pastores, vamos orar. Me ajudem a orar. Esquenta a mão primeiro, depois põe a mão na cabeça dos irmãos. Senhor, nós queremos desatar tudo aquilo que vem tirar do governo. Nós queremos desatar tudo aquilo que vem tirado o destino, tudo aquilo que vem tirado a identidade. Senhor, desata os teus filhos para a tua glória. Apenas mais uma vez. Você entendeu? Você entendeu? Abra teu braço forte, ó grande Deus. Mostra a essa geração Deus Senhor, no teu fogo.
eu não vou descansar até que o Senhor venha. Diante do teu altar, oh! Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Isso, não pare de clamar, continue clamando, vamos lá. Continue clamando enquanto nós somos ministrados pelos céus. Continue clamando por mais e mais e mais e mais dessa presença gloriosa. Vamos lá. Mais, Senhor, mais, Senhor. Aumenta a sua presença aqui, Senhor, com mais fogo dos céus sobre as nossas cabeças. Senhor, a marca da sua igreja começou com labaredas de fogo sobre as... Fende os céus, faz o fogo acender os gravetos e acender a chama e ferver a água. Essa é uma noite de sermos desatados, desatados para o nosso destino, de encher, de crescer, de multiplicar, de frutificar. Vida, vida produzindo vida, vida dos céus produzindo vida.
desata, Senhor. Como foi dito pelo pastor Luiz, nós fomos ressuscitados com Cristo. Como Lázaro. Que esses são dias de liberar os nossos pés, as nossas mãos e as nossas mentes. Sim. Acende em nós uma chama. Pai, nós oramos pedindo para que as palavras que estão sobre os céus dessas cidades e regiões, as palavras que Tu já declaraste sobre essa região, nós queremos como igreja nesse momento, nos conectarmos com essa realidade que está acontecendo nos céus, e clamarmos mais uma vez, que a Tua vontade seja feita, seja ministrada aqui na terra como ela é nos céus. Pedimos uma ministração do Teu Espírito, dos céus dessa cidade, sobre este território, uma ministração das realidades celestiais, de justiça, de paz, de alegria do Teu Espírito, as realidades que movimentam os céus sobre este lugar, desatando, libertando, impulsionando, rompendo com ciclos de opressão e levando para o lugar que Tu tens para essa igreja, para as igrejas aqui reunidas. Nós oramos pedindo. Nós queremos nos conectar com a realidade dos céus, com as palavras que estão sobre as nossas cabeças. Queremos, como em Atos 2, provocar os céus, até que nós venhamos ouvir o som. Queremos provocar os céus até que nós venhamos ouvir o som mais uma vez. O som que abalará os céus e a terra. O som de um reino perpétuo e inabalável. Nós queremos ouvir mais uma vez o som. O som que vem dos céus.
E até este dia, nós clamaremos, nós abriremos a terra, nós abriremos a terra. Vamos, que a nossa intercessão suba como uma provocação aos céus. Erga sua voz nesse momento e clame aos céus. Clame aos céus. Até que nós venhamos ouvir o som.
Glória a Deus. Esquentou, não esquentou? Glória a Deus, que bom. Que noite, irmãos. Que fome vocês têm de Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. Não se prendam. Não se prendam. Se responsabilizem por aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Se eu fosse ouvir todo mundo que diz que eu não tinha chamado, se eu fosse ouvir todo mundo que diz que eu não tinha, que eu não era, que eu não sabia nem me vestir, que eu não sabia falar direito, ouça Jesus. E ouça alguém que edifique a sua fé, não alguém que sustente a sua dúvida, mas alguém que alimente a sua fé. Amém? Se cerque de pessoas que acreditam naquilo que Deus acredita. Amém? Se multipliquem. Não construa nada que Deus não possa participar. Que Deus os abençoe e os guarde. Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Que noite gloriosa, irmãos. A gente prega o evangelho todo dia, mas tem dia que é dia, né, Fábio? Hoje é dia. A gente prega todo dia. Eu, bem dizer, eu prego todo dia. Quando não tem nada para fazer, eu faço uma live, porque eu não aguento ficar em casa sem fazer nada. Eu tenho que dar uma pregadinha. Mas hoje foi o dia, assim. Hoje Deus falou bem de perto. Síndrome de Babel, Paraná, não. Não, Paraná. Síndrome de Babel, não. Nós somos enviados do céu. Nós somos cidadãos celestiais. Nós somos do reino. Amém? Nós vamos trabalhar para a edificação do reino. Nós não vamos construir nada na terra a partir da terra. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: agora vai para casa e se cubra bem. Toma uma sopinha quente. Amém? Que Deus te abençoe. Pastor Jean, levanta a mão para o céu, dá o maior aplauso que você já deu para Jesus. E glorifica. Irmãos, só lembrando, os livros estão lá atrás, né? Lá atrás tem livro, passa lá, confere, compra para